Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos começar a nossa aula de história, né? Lembrando vocês que ainda nós estamos, né, na, nas aulas de 20 minutos, tá? Por conta de problemas, né? Que não foram resolvidos a tempo, né? E então estamos ainda com as aulas de 20 minutos, né? Não foi culpa do colégio, só lembrando, né? A questão ali envolveu partes, né? E assim, um colégio ele não pôde fazer muita coisa, né? Não teve como, né, sanar o problema a tempo, ok? Então nós estamos aí logo, logo, provavelmente, tomara, né? Porque eu não aguento mais também. Semana que vem nós já voltemos com as aulas normais de 50 minutos, né? Então, por enquanto, nós estamos aqui nessa forma aqui, tá? De aulas de 20 minutos, tá? Então, vamos fazer o que dá para fazer, né? Bem, primeiro, história. Estou lá na primeira página de história, página 2, na verdade, né? Então, na unidade 1 de história, então você tem lá história, né? Cultura e tempo, o que a história estuda, em busca da totalidade histórica e tempo tempo e história. Só um minutinho que eu já respondo aqui, certo? Pois não, vamos ver aqui. Você não está conseguindo me escutar? É isso? O João? E o outro rapaz aí que está de aula com nós aqui, que está junto conosco aqui, o Gabriel. Está escutando, Gabriel? Ah, o Gabriel está escutando bem, João. Acabou de mandar um chat aqui, cara. Eu tô... Não, foi exatamente só você, João. Dá uma olhadinha, será que não é volume, cara? Dá uma sacada aí, vê se não é volume. Tá, beleza. Qualquer coisa dá um toque, beleza? Estamos aqui, cara. Tá bom? Então, eu coloquei essa foto emblemática aqui, de fundo aqui, né? Que é uma foto que, né, uma figura, né, uma imagem, né, que lembra, né, em todos os sentidos, a história, ou o que nós vamos estudar aqui, que é a historiografia. O que é isso? Bem, provavelmente, vocês tiveram aula de história no ensino fundamental, né, mas foi explicado o que é historiografia, ou qual o objetivo da história em si? Chegaram a explicar a vocês, os professores explicaram a vocês isso? Hum? Bem, o que é e por que a história estuda, né? O que a história estuda? Bem, basicamente, a resposta mais exata seria o quê? Seria o ser humano. Não tem outra coisa, é o homem, o ser, o sujeito em comum da história, né? Toda a sua transformação, todo o seu processo, né? Desde o seu surgimento até os dias atuais, né? Eu não estou muito ali diretamente ligado ali à apostila, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que sempre tem que estar voltado aqui para a apostila aqui, porque senão reclamam. É que vocês, né, são descolados e coisa e tal, mas às vezes tem algum problema, às vezes a pessoa que às vezes não consegue entender história, mas não porque ela não se esforça, talvez ela seja mais né, ela consiga absorver mais a ciências exatas do que propriamente as ciências humanas, né? Ou às vezes a pessoa acha simplesmente chato. E eu entendo essa pessoa, né? Eu não posso colocar as minhas disciplinas ou né, as minhas matérias aqui como superior a tudo e a todos, né? Afinal de contas, eu também, né, fui estudante e, na época em que eu era estudante, eu não gostava, por exemplo, de química, matemática. Não gostava, porque eu não conseguia entender.
Isso é natural, né? Então, eu não posso me distanciar muito aqui da apostila de vocês. Então, eu vou fazendo leitura e vou explicando a vocês, ok? Então, a história é considerada o estudo da sociedade humana, aquilo que eu acabei de que eu falei para vocês, ao longo do seu tempo. Nas palavras do historiador francês Marc Bloch, a história é a ciência do homem no tempo, e é verdade, né? Então, nós, quando estudamos, quando nos inclinamos à história, a primeira condição que nós vemos dentro dela, né, é a manifestação do ser humano. De que forma que ele se manifesta, como se manifesta, por que se manifesta, né? A forma em que ele se manifesta. Nós estamos estudando arte, por exemplo, né? Nós tivemos arte semana passada aí, né? Tivemos dadaísmo, né? E é assim, toda a manifestação do ser humano compreende, né? Compreende-se ou tenta-se compreender o porquê, certo? Então, primeiramente, a história estuda as sociedades, o ser humano, o homem específico, né? Então, continuando, nesse sentido, podemos considerar que a história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades, inclusive inclusive as mudanças nos mais diversificados campos, como tecnologia, moda, alimentação, arquitetura, costumes, lazer e etc. É verdade. A palavra-chave aqui, né? Mudanças. Então, as mudanças que ocorrem é o que nos chama a atenção. O porquê mudou? O porquê se muda? Será que é uma condição natural do ser humano a mudança? Ou não? Ele muda porque ele não se sente bem, ele não está bem, ele não se conforma com a sua situação. Qual dos dois? Né? Poderia se falar que seriam os dois. Depende do campo, depende da análise. Né? Um sentido de mudança de evolução, para se evoluir, você muda, você constrói, você cria, você constrói, você cria, você constrói, você também, além disso, né, você recria, você reconstrói, né? Por exemplo, a roda, da roda chegamos aos automóveis, dos automóveis talvez iremos logo para carros que voam, né? Tudo é possível, né? Nós somos previsíveis e ao mesmo tempo imprevisíveis. Nós temos que sempre tratamos com essas duas situações do ser humano, né? O que é previsível e o que é imprevisível, né? O ser humano ele pode ser e ele é muitas vezes imprevisível. Tá? Eu estou falando do comportamento do ser humano, então não estou falando exatamente, especificamente, de uma sociedade onde julga, né? Eu estou falando muitas vezes do comportamento de um ser humano, muitas vezes em determinado espaço, em determinado tempo, que, né, com a sua presença, com a sua vida, com a sua, vamos colocar assim, a sua contribuição, né, o seu pensamento e a sua prática, muitas vezes, ou passam a identificar um comportamento totalmente diferente do outro ser humano que vive na mesma sociedade, em seu mesmo tempo, em seu mesmo espaço. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui de pessoas que são assim. Bem, nós podemos pensar inúmeros filósofos gregos, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, certo? Poderíamos pensar na figura, na imagem, né, nas profecias do homem mais conhecido no Ocidente, quem sabe até no mundo, Jesus Cristo. Né? Poderíamos pensar depois de Cristo, Carlos Magno. Carlos Magno, poderíamos pensar em Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino. Olha, né? Poderíamos pensar na modernidade, poderíamos pensar na modernidade, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Poderíamos pensar na contemporaneidade, quem sabe o Napoleão Bonaparte,
E depois, em todo o século XIX para o século XX, Auguste Comte, Allan Kardec, Karl Marx, e aí vai, cara. Nossos dias de hoje tem tanta gente e é meio difícil. Alguém que se destaque tanto, assim, mas tem, né? Hoje você pega, por exemplo, a nossa internet, né, cara? Nós entramos para pesquisar ali no YouTube, cara, a gente vê quanta gente, quantas pessoas, quanto talento, mas ao mesmo tempo quanta omissão, não parece ninguém nesse mundo, né? Pessoas de grande destaque no Brasil, né? Antônia Bujanra, né? Getúlio Vargas, certo? Então, vocês estão me entendendo? Essas pessoas têm uma certa relevância do que os demais. Os demais são os demais, né? Nós vivemos numa sociedade onde boa parte dela é tendenciosa ao quê? A seguir o outro, por medo, ou por precaução, ou por conhecimento, né? Pessoas que muitas vezes vivem numa sociedade, mas vivem conforme o que as regras daquela sociedade ditam. Ele não ultrapassa as barreiras, né? E todas essas pessoas que eu citei aqui ultrapassaram as barreiras, sejam elas política, culturais, né? Religiosas. Pô, Cristo o que ele fez? Ele foi contra tudo aquilo que estava se, né, pejorando, que estava se, né, manipulando em nome de Deus. Não é verdade, cara? Tem uma galera aí, cara, os cristãos, tanto Cristo quanto pessoas que não têm religião, tá? Só um minutinho, só deixa eu tomar um golinho de água aqui, só um pouquinho. Voltando, então, no segundo parágrafo ali, ó, ele falou sobre a questão das mudanças, né? Mas dentro dessa questão das mudanças tem uma questão chamada permanências. E é isso que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe, ó. Por quê, ó? Além de estudar as mudanças, essa ciência que é a história estuda as permanências, ou seja, aquilo que, mesmo sem passar, mesmo com o passar dos anos, não mudou, ou mudou muito pouco. Procura ainda perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem até hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o presente. E na verdade, nós fazemos aquela velha ponte que todos os professores de história já chegaram para falar para vocês. Nós fazemos uma ponte do passado para o tempo de hoje. E nós, muitas vezes, fazemos, ou tentamos fazer, né, uma ponte do presente para o futuro. Né? Nós prevemos algumas coisas. Porque, como ele falou, às vezes a história ela tem muita permanência. Muitas coisas são permanentes, muitas coisas não mudam. Muitas coisas não mudam. Por exemplo, vamos dar um exemplo lá: política. Né? Por mais que ela tenha assim, características diferentes uma de outra, ou de um país ou outro, ou de um estado ao outro, o intuito é o mesmo, é controle da massa, certo? É o controle da massa. Além disso, né, é você sustentar uma posição dentro de uma sociedade. A política ela te dá essa possibilidade de você sustentar uma posição dentro de uma sociedade, né, a qual muitas vezes não é muito benquista, por exemplo, no Brasil. Mas não é só aqui. Em Roma, na Grécia, na Idade Média, a política feita pela igreja, a política feita pelo Estado, né, quando ela é contundente no sentido de impor,
ela não se distancia muito uma da outra, porque o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é você manipular o ser humano, o homem. Tá? Então, tem coisas que não mudam. Coloquei como a política, mas existem outras coisas também. Né? Existem outras instituições, né, que, com o passar do tempo, não mudaram. E provavelmente não irão mudar. Tá? Algumas instituições provavelmente não irão mudar. Né? Há uma tentativa, sempre há uma tentativa. Né? Mas as respostas muitas vezes são, não responde às indagações, não responde às perguntas, né? Muitas vezes. Então você pega, por exemplo, não só a política em si do Estado, mas você pega a própria religião mesmo, né? A religião muitas vezes ela ela é retrógrada, ou seja, ela vive no passado porque ela tende a sustentar um padrão, né? Um certo conservadorismo. É bom? É até certo ponto. Quando esse conservadorismo se torna, vamos colocar, fundamentalismo, a coisa fica difícil de você mexer, porque nós estamos no século XXI. E muita coisa não se mudou. E os que querem mudança muitas vezes são ofuscados por uma oposição que é fundamentalista, que prega no sentido de não podemos mudar. Não há como mudar. Porque a verdade, ou seja, o dogma, a verdade se entenda como dogma, né? Ele não pode ser quebrado, né? Entenderam? Então, são uma série de questões que nós temos que estudar, que nós vemos, que nós estudamos na história, ou melhor, na historiografia, né? Que é a ciência específica dentro da história. Se estudar o quê? Se estudar as fontes. Mas vem cá, as fontes de quem? Do ser humano. Mas essas fontes que foram produzidas pelo ser humano, elas são verdade? Elas foram produzidas, elas foram escritas. Elas são verdades? Nem sempre, né? Nem toda fonte, tá, é passiva de veracidade, ou seja verdade, né? Existem fontes que, né, podem e devem, muitas vezes, ser discutidas com outras fontes, para se chegar à verdade. A verdade não está justamente ou especificamente num documento. Esse documento ele pode ser confrontado com outros documentos, né? Então, nós temos não só a historiografia, que são as fontes escritas, mas podemos ter outros documentos mesmo. Quais seriam esses outros documentos? Depende muito das questões, depende muito do que a gente está falando. Nós falarmos, por exemplo, sobre uma tribo, né? Nós podemos levar em conta o patrimônio imaterial que essa tribo, se não tinha nenhuma forma de registro, né? Podemos levar em conta como fonte o que ela, o seu patrimônio material, a sua cultura, né? A sua cultura oral, transmitida de geração em geração, tá? Então, tem uma série de questões, uma série de fontes que nós vamos estudando aos poucos, tá? Eu dando essa introdução a vocês, peço que vocês leiam para mim a historiografia através dos tempos, na página 2, tá? E nós, na próxima aula, nós voltamos a discutir um pouco mais sobre essa questão de historiografia, história e historiografia, né? Já está dando o sinal, já está fechando o tempo aqui, são 20 minutos, infelizmente, muito pouco tempo. Para se falar sobre historiografia, eu precisava introdução, no mínimo, umas 2 aulas, tá? Porque é primeiro ano, vocês necessitam de uma boa base para nós começarmos, para nós continuarmos os nossos estudos sobre história, né? Então, a historiografia é a base de tudo, é a estrutura de tudo. É aqui que vocês vão entender um pouco melhor, né, a história para podermos edificarmos
né, vamos colocar assim, outras fontes além da historiografia, né? Mas a historiografia é a base principal, vamos colocar assim, né? Assim, de documentação, né? De registro documental é a base. Tá legal? Então, amanhã nós damos continuidade talvez em outra aula, ou não sei qual aula que nós vamos ter amanhã, mas enfim, estaremos aqui para trabalhar aqui, ok? Um bom dia para vocês e até amanhã.